A indiferença é algo cruel, cruel mesmo. Antes que as dificuldades abram distância, né, e espinhos da incompreensão, né, tenta rever a sua postura, né? Tenta ver como que você está encarando essas provas, né? É dentro do nosso lar que as provas maiores acontecem. É dentro do nosso lar é que a gente é testado o tempo todo. Não é na rua. E aí, a dica é: abra o seu coração, né? Abra o coração. Por mais que isso te irrite, te provoque, respira, abre o coração. Quando você briga, você atrai os espíritos inferiores. Quando você abre o seu coração, você atrai os espíritos superiores. É simples. Você escolhe quem você quer atrair. É. Não é quando você envolve só com o outro. É. Mas essa questão da frequência é muito interessante, porque se você muda a frequência, o seu parceiro muda também. É uma questão de tempo. Faz uma experiência. É só não continuar do mesmo jeito. E aí, acima de tudo, isso vira um benefício para os dois, essa aproximação. É um estender a mão para o outro, tá vendo? É esse processo, foi isso aí que a gente se comprometeu. É isso que a gente veio fazer aqui. É um dar a mão para o outro. Certo? Um resgatar o outro. Não importa quem está resgatando. Eu não quero saber se é eu que estou resgatando minha esposa ou se é ela que está me resgatando. O que importa é que eu vou dar a mão. Certo? Essa é a verdadeira intenção da coisa. E paciência, né? Paciência no lar é fruto de amor. Então, quanto mais paciente você for, mais amor você está passando para o outro, né? Super importante isso aí. Porque o amor, portanto, favorece com que as almas trabalhem a questão da tolerância. Paciência é amor fraternal. Olha, paciência é amor fraternal. É profundo, para mim é, não sei se para vocês é, mas para mim é, tá? Paciência. E aí, com isso, né, não dispense energia desnecessária, né, para estar perdido por aí. Tenta corrigir as coisas agora, não é amanhã, é agora. Vamos tentar corrigir o que dá para corrigir já. O que vai deixar, né? Teve uma palestra aqui bem interessante, há muitos anos atrás. O palestrante falou assim: vamos resolver o nosso problema agora, mas vamos tentar superar ainda coisas da próxima encarnação. Eu já quero ir preparando a próxima encarnação. Quer dizer, eu quero resolver tudo e mais um pouco. Né? Seria o ideal. Olha essa imagem, ó. Mexe com vocês? Né? Olha a garra, né? Olha a garra. A vida, gente, é um desafio mesmo. Nós viemos aqui para isso, para ser desafiado. Né? A diferença é como nós vamos superar esse desafio. Mas que ela vai ser um desafio, vai. Porque nós estamos num mundo de prova e expiação. Você acha que nós viemos aqui de férias, passear? Não viemos. Né? Nós estamos vivendo as nossas provas. Então, a nossa vida no casamento, no lar, é um desafio. Um desafio de quê? De todo dia, de toda hora. É uma busca constante. É todo dia, toda hora, todo minuto. E lembre-se, né? Toda vez que você se achar um pouco, está se achando um pouquinho melhor que o outro, lembre o seguinte, que todos nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui no mesmo nível, no mesmo grau, no mesmo jeito, né? Ninguém aqui está sendo melhor ou pior do que ninguém.
E isso é importante para a gente enxergar o parceiro de outra forma, porque às vezes a gente acha que é mais evoluído que o parceiro, né? Então a gente às vezes se surpreende por isso aí. Ninguém é mais evoluído que ninguém. Nós estamos aqui no mesmo grau, da mesma forma. Então vamos tentar fazer algumas conclusões, né, dessa etapa. Primeira dela, isso é muito interessante, né? A família é uma escola de bênção, de vida feliz. A família está aqui justamente por isso, por resgates morais, né? É nela que a gente vai conseguir se aprimorar, é nela que a gente vai trabalhar. Então, os ideais da família, tudo que a gente falou até agora, super importante, porque é nela que a gente vai progredir. Isso aqui também para mim é fundamental. Não se vive na família ideal. A gente tem muito esse paradigma, eu falei isso da outra vez, né? A gente sempre acha a família do outro é tão legal, lá todo mundo é bacaninha, todo mundo é unido. Olha o final de semana deles, todo mundo está junto, né? De volta à frase, a palestra que ele falava assim, os verdadeiros membros da família não compreendem o outro. O que é isso? É profundo. Vocês ouviram? Os verdadeiros membros da família não convivem no mesmo teto, né? Eu traduzo isso o seguinte: no mesmo teto vivem experiências, né? Progressos, desafios mesmo que a gente precisa encarar no dia a dia. Porque se fosse para viver na família espiritual, a gente não estava encarado, né? Para quem que a gente encarnou? Então, isso aqui é muito interessante. Não se vive, né, na família ideal, e sim a que é necessária. Então volta para casa pensando assim, né? É nessa que eu vou precisar progredir, é nessa família, né, que eu vou evoluir. Joana e Ângela. Estão vendo que tudo que eu coloquei, eu botei várias referências de vários autores, né? Por que eu gosto? Porque isso eu acho que dá mais valor. Não é a ideia minha, né? Eu só estou replicando a ideia de todos. É só isso. E eu gosto das imagens, então. Outra conclusão. Reencarnando na família, né? Baseado no nosso plano reencarnatório. Então, não é nem por acaso. Nós escolhemos estar nessa situação. É só que você se esqueceu. Tá certo? E que bom que você esqueceu. Porque aí que você vai ser testado. Então você mesmo projetou essa situação que você está vivendo hoje. Simpáticos ou antipáticos, o importante é o seguinte, é reconciliar. Então, eu diria para vocês, a dica é o seguinte: quem lhe provoca mais? É com essa pessoa que você tem que reconciliar mais ainda, né? Isso serve para o pai, para a mãe, para o filho, para a esposa, né? Para qualquer grau de parentesco. Importantíssimo. E aí vem as dicas principais. Primeiro, no casamento, tolerância, ponderação. Difícil no casamento ter ponderação, muito difícil, tá certo? Equilíbrio. Por que equilíbrio? Falei isso um pouco da outra vez. Equilíbrio por quê? Porque o plano espiritual, sua família espiritual quer te ajudar. Agora, se você está desequilibrado, nenhum espírito desencarnado consegue te ajudar, né? Aí fica por sua conta e risco. Então, se você está equilibrado, centrado, você vai conseguir ter ajuda espiritual. Então, quando está aquele desafio muito grande, você tem que parar, buscar o equilíbrio e dizer: meu anjo da guarda, me ajuda. Tem que pedir ajuda para ele mesmo. Tem situações que a gente tem que pedir ajuda. E a gente não sabe como a gente vai resolver. Pensamento positivo, né? Ou seja, se eu escolhi esse plano,
é nesse plano que eu estou convivendo. Então, eu tenho que ter um pensamento positivo. Nada que vai vir após isso pode ser pior. Vocês concordam? O verdadeiro espírita sabe que tudo que acontece com ele é o que pode acontecer de melhor para a sua evolução. Então, esse é o pensamento máximo positivo. E muito amor. Porque sem amor é muito difícil. Né? Muito amor no coração. Importante. E a última dica é, de novo, o mesmo ponto das outras vezes, né? Evangelho no lar. Você imagina, nós estamos vindo aqui no centro, né? Aqui é um ambiente purificado, iluminado, porque vários espíritos trabalham aqui junto com a gente. Aí você volta para casa e lá deveria ser também dessa forma. Como é que você faz para o seu lar virar uma ponte do centro espírita? É com o Evangelho no lar. Não tem outra maneira. Porque aí você está purificando o seu lar, está deixando aquele pedacinho lá, né? Um pedacinho de céu, um pedacinho iluminado, um pedacinho onde você realmente vai poder pagar seus débitos. É o resumo de tudo que a gente falou essa noite. Tudo bem, pessoal? Ajudei um pouquinho? Eu sei que eu me ajudei bastante. Que é o principal. Me permite uma pergunta? Com certeza. Eu tenho o hábito, às vezes, de ligar a internet, no máximo meia hora na sala. Gosto muito de ler mensagens espírita, entro na Kardec, enfim, eu gosto de ler todas as mensagens. E ontem vi uma reportagem interessante que me chamou a atenção bastante sobre a reencarnação. Naquela reencarnação que pode voltar até para a família. E ontem vi uma pequena história numa cidade do Paraná. Uma criança faleceu pequena, Rosana atropelada. Essa família guardou tudo que a menina tinha, como recordação, como às vezes acontece. Só que depois de 15 anos eles tiveram um menino, tiveram um filho. E esse menino voltou praticamente, a menina voltou como um menino na família. Todas as passagens, tudo que acontecia dentro da casa era a menina, igual a menina fazia, ele fez. Até que descobriram que praticamente seria uma reencarnação familiar. Seria isso? Uma reencarnação da família? Eu acredito que sim. Eu não tenho tanto esclarecimento. Mas eu achei interessantíssimo, entende? É possível isso, é possível. São casos raros, né? Até no momento do lugar onde a criança foi atropelada, quando passando com o garoto tinha 7 dias, na reportagem chama-se Drauzio, ela veio de Drauzio Varela. E ele, quando ela chegou no local onde a menina foi atropelada, ele se sentiu muito mal, menino. Se sentiu dores horríveis. Então aí depois levaram os espíritos, foi levado em sessões e descobriram que praticamente era a reencarnação da menina. Só rapidinho para se concluir, quando essa criança morreu com 2 anos, é um resgate que aquela família tinha por algum motivo. Porém, aquele espírito teria que voltar naquela família. E aí se desenvolveu. Seria uma reencarnação familiar, voltou para a própria família. E os 2 anos é um resgate. Pessoal, a gente continua no próximo encontro, né? Quando o Ricardo me convidar, falando agora sobre os filhos. Uma outra, eu preferi dividir o assunto em 3, né? Então, primeiro a gente falou da família espiritual e tal, tem um mês atrás, né? Hoje eu falei do casamento, do namoro e do lar. Na próxima a gente vai continuar desse ponto falando sobre os filhos, né? Como é que fica agora tudo isso que eu falei quando se coloca filho junto. Pode junto? Hein? Mas continua tudo aos anos. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a todos.